Economia, com Juliana Rosa. Oferecimento Warren. Bota pra curtir, bota pra render. Baixe o app da Warren e invista. Juliana Rosa, Economia, conta pra nós. Mercados em queda, de novo a gente olhando para a Rússia e Ucrânia, a gente está olhando para tudo, né? A gente olha para o dólar, a gente olha para o Congresso Nacional, a gente olha para as taxas de juros, a gente olha para a inflação e a gente tem que olhar também para a Rússia e Ucrânia. Conta para nós, o que esses búzios aí estão contando para nós? Os búzios, né? Tá duro entender essa confusão toda. A Rússia, Ineg, boa tarde para você, para Débora, para o Fábio, para você ouvinte. A Rússia, segundo o presidente Biden está falando agora há pouco, né, diz que está blefando. A OTAN também diz que a Rússia está enganando, dizendo que está retirando tropas e pode invadir a Ucrânia em qualquer momento. Daí deu aquela reviravolta toda. Aquilo ali está confuso, né? Tá um morde-a-sopra, uma mudança de peças ali no tabuleiro, com uma série de interesses políticos que estão causando essa reviravolta toda. Agora a Bolsa de Valores aqui em São Paulo cai mais de 1%, o dólar que ontem chegou a R$ 5,12, menor valor desde julho do ano passado, está valendo agora R$ 5,17, em alta aí de 1% mais ou menos, com esse clima aí de preocupação com a movimentação. A Rússia é a grande produtora de petróleo e metade do fornecimento de gás da Europa, quem abastece é a Rússia. E passam gasodutos ali pela Ucrânia. Então você imagina o tamanho da apreensão que o mundo vive com essa possibilidade de alguma interrupção no fornecimento. O petróleo poderia chegar a $120, né, que se fala se houver invasão, e aí aqui esquentam as discussões sobre preços de combustível. A gente ontem estava aqui conversando que até a votação no Senado Federal ontem de projetos para amenizar o preço de combustíveis no nosso bolso acabou sendo adiada para terça-feira que vem por falta de consenso. Isso aí pode, combustível, aumentar muito a inflação esse ano. E você sabe que eu estava agora há pouco na Fiesp, na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e você lembra, Ineg, que o vice-presidente José Alencar, do Lula, né, do ex-presidente Lula, ele, qualquer oportunidade que tinha, ele criticava juros. E eu perguntei, então, para o novo presidente da Fiesp, o Josué Gomes, se ele acha que a inflação ou os juros são piores, o que ele achava. E ele não perdeu a oportunidade, assim como o pai, dizendo que os juros são altos demais no Brasil. Disse que ele acha que não precisava desse remédio tão duro e ele diz que não parece uma medicação adequada, segundo ele, para uma inflação de custos. Selic não vai evitar aumento de petróleo, aumento de soja, aumento de algodão. Então, uma crítica aí do presidente da maior federação da indústria aqui do país a essa pressão de mais aumento de juros no Brasil, que começa a ganhar força, ainda mais se houver disparada de petróleo, né, Ineg? Não há a menor dúvida nisso, e é uma discussão, né, porque o presidente do Banco Central, ele desmente essa informação, ele fala assim, não, o aumento não é uma inflação de custo, ele fala que é de demanda, ele insiste nisso. Aliás, ele visitou a Band recentemente, numa conversa em que você estava, eu estava, ele rebateu essa afirmação. Então, é uma discussão de princípios. O novo presidente da Fiesp, ele é um sujeito extremamente qualificado, muito bem formado, diga-se de passagem. A história do pai dele é extraordinária. O pai dele, ele foi morar numa pensão, Juliana, e ele não tinha dinheiro para ficar no quarto. Então, ele pediu para a dona da pensão se podia dormir no corredor. Ele passava o dia trabalhando e à noite ele colocava uma cama no corredor, dormia no corredor e com isso ele pagava menos para morar. E construiu um império que é a Coteminas. O filho foi estudar nos Estados Unidos, estudou numa universidade de primeira linha, foi primeiro aluno lá, é um sujeito extremamente qualificado. Então, para debater a economia nacional, ferramenta não falta.
Agora, esse debate é muito quente, né? Porque envolve a indústria brasileira, que, Juliana, vive um momento lamentável, né? O resgate da indústria brasileira é algo que é essencial, não é? Porque se a gente não tiver indústria, como é que a gente vai ficar pendurado nos empregos do agronegócio só? Serviços é importante, mas um país sem indústria? Ele falou muito sobre a reforma tributária, né? Ele diz que a indústria paga muito mais do que outros setores da economia, é verdade, e que a indústria já representou 27% do PIB brasileiro, hoje representa menos de 11%, e ele diz que, inclusive, os estudos mostram que os salários muito baixos hoje no Brasil, ele diz que é em torno de 1/8 da renda per capita americana aqui no Brasil, tem a ver com essa perda de força da indústria brasileira, porque a indústria tradicionalmente paga salários menores. Agora, Ineg, eu sei que você quer saber, e todo mundo fez a pergunta, e outros jornalistas também insistiram, afinal, se ele ainda cogita em ser vice do ex-presidente Lula. A gente sabe que ele foi sondado, e perguntei se ele poderia assumir, numa eventual vitória do presidente Lula, algum cargo no governo. Ele disse que não, ele descartou, diz que vai cumprir os 4 anos de mandato e só, na Fiesp também, diz que não vai ter reeleição e que também nos próximos 4 anos não vai assumir nenhum cargo público. Informação aí fresquinha, que eu sei que todo mundo está querendo saber, afinal, né, se o filho do José Alencar vai seguir os passos do pai ou não. Ele disse que não, por enquanto. Vamos só lembrar que ele preside a Federação das Indústrias de São Paulo, mas ele nasceu em Minas Gerais. Ele é mineiro, então as respostas dele são respostas mineiras. A gente sabe como é o político mineiro, né? O político mineiro é muito habilidoso. Você acha que ele está indo para o sul, ele manda dizer que está indo para o norte, mas no fundo ele está indo para o sul mesmo, daqui a pouco ele está para o sudeste e tal. Mas se ele assume esse compromisso de dizer não serei, vamos ver como é que o tempo vai dar. E tem muito o que fazer ali na Fiesp. É uma batalha inglória para alguns. Sim. E uma batalha desafiadora para outros. E ele gosta de confusão. Vamos ver o que ele apronta. Economia com Juliana Rosa, que volta a conversar com a gente amanhã. Valeu! Valeu, beijão a todos.